Agradeço desde já a oportunidade de ter estado na igreja de Copacabana, né, ali com os irmãos, falando no plano de amor que Jesus elaborou, que Deus o Pai elaborou lá no céu e que Jesus executou aqui nessa terra, né? E foi muito bom os momentos ali. Acredito que da mesma forma que foi benéfico para mim, tenho certeza que foi de grande valia para os irmãos também. Que Deus abençoe a igreja de Copacabana. Irmãos, eu queria fazer um pedido que eu sempre tenho feito aqui aos irmãos. Mas antes eu queria agradecer todos aqueles que já estão inscritos no canal. Muito obrigado. Você contribui muito para que esse canal prossiga, para que esse canal avance, para que esse canal cresça, né? Agradeço a você pela força que você está dando à obra de Deus. Eu sou apenas mais um, como você. Nós somos apenas andorinhas, né? Uma andorinha só não faz verão, né? Tem várias, né? Então, eu agradeço desde já você que tem apoiado, que tem divulgado o canal, tá? Muito obrigado mesmo. E para você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, que ainda que não sabia, que está sabendo agora, ficou sabendo por alguém, que não se inscreveu ainda, se inscreva no nosso canal. Basta você entrar no YouTube e digitar Missionário Ricardo Lins. Você vai ver lá uma seleção de mensagens, de reflexões da Bíblia lá. E você clica em uma das mensagens, se inscreva, deixa o seu like e ativa o sininho. Não se esqueça, porque isso é muito importante, de ativar a palavra personalizada, para que você receba todo o conteúdo desse canal, tá bom? O assunto de hoje é um assunto propício para os nossos dias, né? Um assunto de suma importância que implica na nossa salvação. Nós estamos vivendo em tempos difíceis, irmãos, em tempos onde os valores se inverteram. Um mundo que jaz do maligno. E nós vamos falar o que Deus espera de nós e o que Deus quer que nós venhamos a fazer pelo tempo que estamos vivendo, né? E pelo quadro que se apresenta diante de nós. Mas antes vamos orar. Maravilhoso Senhor, louvado seja o teu nome pela dom da vida, pela noite, pela família, pela paz, pelo alimento, pela proteção e pelo chamado que o Senhor nos fez. Aqui nós estamos, Pai. Por favor, seja o nosso professor, ilumine a nossa mente, que essa mensagem, Pai, possa mover corações, possa tocar corações, possa impactar a vida das pessoas que vão ouvir, para a honra e glória do Teu nome. Seja o nosso professor, Jesus. Amém. Irmãos, hoje a gente vai estudar sobre preparação para o que está à frente. Ricardo, o que está à frente? O que nos espera? Muita coisa, irmãos. Eu diria para você que o que nos espera é um tempo de angústia qual nunca houve. O que nos espera é um decreto dominical. O que nos espera é uma formação da imagem da besta. Então, irmãos, são acontecimentos que antecedem a volta de Jesus. Nós estamos vivendo em meio a uma sacudidura, onde às vezes a gente vai nas igrejas e a gente vê 3, 4, 5 pessoas ali e a gente fica triste, sabe, de ver a nossa igreja tão vazia no dia de sábado, mas isso é profético, isso é sacudidura. Nós estamos vivendo num período de reavivamento e reforma, que nada mais é do que a chuva temporã. Estamos num período onde nós precisamos de uma consagração total a Deus, onde nós precisamos orar muito, estudar
onde nós precisamos nos preparar, irmãos. E a preparação necessária para o que está por vir é jejum, é oração, é muita oração, é você mastigar a palavra de Deus, o espírito de profecia, a lição, comentário bíblico, é você realmente se jogar de cabeça, irmãos, nessa riqueza de conhecimento que a nossa igreja tem. Irmãos, as coisas que estão por vir são coisas que a gente não tem ideia. Se você pensa que tudo que você já viu é perseguição, é o fim, irmãos, isso é só o princípio das dores. Então hoje nós vamos estudar qual é a preparação que Deus espera da minha vida e da sua vida, para que a gente venha passar por todos esses acontecimentos e ter o privilégio de ver Cristo voltar, ou se não ver Cristo voltar, pelo menos morrer, mas se tiver que morrer, morrer em Cristo Jesus, para ressuscitar na primeira ressurreição. Vamos lá? Abra sua Bíblia no livro de Sofonias. Sofonias, Amós, Oséias, né? Naum. Esses são chamados profetas menores. Eles falam mais para os nossos dias do que para os dias deles. E o livro de Sofonias, propriamente falando, especificamente, ele fala muito para o tempo do fim, irmãos. Ele cita profecias para o tempo do fim. E Sofonias fala algo aqui que eu acho muito interessante. Buscai o Senhor, vós, todos os mansos da terra, que cumpris o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão, e porventura lograreis esconder-vos no dia da ira do Senhor. Vamos traduzir isso aqui. Em outras palavras, o que Sofonias está querendo dizer? Vós que sois mansos da terra, me buscai. Estejam um relacionamento pessoal comigo. Procurem cumprir o meu juízo. Procure andar em harmonia comigo, porque o tempo é tempo de juízo. Buscai a minha justiça, que é o meu caráter, que é a obediência aos meus mandamentos. Né? Se você for no Salmo 119, verso 172, você vai ver. Vamos lá, para a gente dar uma olhada? Vamos ver o que a Bíblia tem a nos dizer sobre isso. Deixa eu ver aqui. Salmista Davi, no Salmo 119, o maior salmo, né? Olha o que ele diz. Salmo 119, 172. A minha língua falará da tua palavra, pois todos os teus mandamentos são justiça. Então, quando Sofonias diz buscai a justiça, é claro que a palavra justiça, ela tem conotação para caráter, mas ela tem conotação também para os mandamentos de Deus. Buscai os meus mandamentos, buscai a minha mansidão. Porventura, fazendo isso, será possível que naquele dia, quando for derramada a ira do Senhor, você sabe o que significa a ira do Senhor, irmãos? Você sabe o que significa a ira do Senhor? As 7 taças do Apocalipse. As 7 pragas do Apocalipse, desculpe. Essa é a ira do Senhor. São taças que serão derramadas. Os 7 flagelos. É claro que tudo acontece muito rápido, né? Mas imagina, irmãos, você está sofrendo da primeira praga e já está recebendo em cima outras pragas
que sofrimento, que agonia, que angústia. Mas, irmão Ricardo, você está, por algum motivo, querendo nos amedrontar, botar um terror psicológico na gente? Não, irmãos. Eu simplesmente só estou falando o que a Bíblia está dizendo e que nós não estamos mais num tempo de ser politicamente correto. Nós estamos num tempo de falar a verdade como ela é. Isso vai acontecer, isso aqui não é conto do vigário, na história da carochinha, não. A Bíblia anuncia isso. Então, irmãos, é isso que sofonia diz. E Jesus está vindo, está voltando, mas antes dele voltar, haverá acontecimentos que antecedem a volta de Jesus. E nós precisamos estar preparados para passar por esses acontecimentos. A transgressão quase alcançou os seus limites. A confusão enche o mundo. E breve cairá grande terror sobre os seres humanos. Vocês prestou atenção no que eu acabei de ler aqui? Eu vou repetir. A transgressão quase alcançou os seus limites. A confusão enche o mundo. E nós vivemos hoje num mundo confuso, onde há uma confusão de inversão de valores. Hoje, o que é certo, as pessoas desdenham do certo e aplaudem o errado. Claro que eu não estou generalizando aqui, né? Hoje o que é errado tem mais valor para muitas pessoas do que o que é certo. Então, irmãos, nós estamos vivendo numa sociedade onde impera o marxismo, o feminismo, onde se impera a inversão de valores. Hoje você ser um cristão, às vezes você é tido como careta na escola. Hoje, quando você diz que você é virgem, as pessoas te olham assim, nossa, mas virgem, que é isso? Rapaz, a gente está mais nessa época, mas não. Os valores se inverteram. O diabo, ele está trabalhando com toda a sua força e com toda a sua inteligência que ainda resta durante 6.000 anos, jogando tudo que ele pode, a cartada final para os últimos acontecimentos da Terra. E nós estamos no meio dessa guerra. O fim está muito perto. Eu não tenho dúvida disso, irmãos. O fim está muito perto. Nós estamos vivenciando uma guerra. Nós estamos vendo acontecimentos atrás de acontecimentos. Nós estamos vendo Mateus 24 se cumprindo. O povo de Deus deve se preparar para o que está prestes a sobrevir ao mundo com avassaladora surpresa. Essa palavra avassaladora, você se lembra do que aconteceu em Petrópolis? Você viu aquela água vindo com uma força avassaladora, varrendo tudo que estava pela frente? Carro, motos, pessoas. Só que essa daqui virá com surpresa. Como um ladrão. O ladrão avisa quando ele vem na sua casa? Ele vem de surpresa, né? Isso nos diz que nós devemos estar o quê? Vigiando e orando. Atentos, irmãos. De olhos bem abertos. Porque para que a gente não seja pego de surpresa, irmãos. Irmãos, o meu desejo nesta noite é que você esteja buscando a face do Senhor continuamente. Esse é o desejo de Deus. Não largue a mão de Jesus. Não deixe que nada te separe de Cristo. Busque a Cristo, irmãos. Estude
estude a palavra de Deus, passe tempo em oração, no joelho, consagre a sua vida ao Senhor, para que você possa, naquele dia, o Senhor se levantar a seu favor. O tempo de angústia, como nunca houve, está prestes a manifestar-se sobre nós. E necessitaremos de uma experiência que agora não possuímos. E que muitos são demasiado indolentes para obter. Olha que coisa séria. O tempo de angústia está prestes a manifestar-se sobre nós. Irmão Ricardo, quando acontece o tempo de angústia? Primeiro, o que é o tempo de angústia? O tempo de angústia é um período onde não vai haver intercessor. Nós temos um santuário. Vocês se lembram do santuário terrestre, né? Que Deus mandou Moisés construir para que o povo, quando saiu do Egito, passasse pela experiência do santuário e tivesse um encontro com ele. Ali estava o plano da salvação. Existe no céu um santuário celestial. Isso está no livro de Hebreus. Na verdade, o santuário da terra é cópia do santuário do céu, né? Isso está no livro de Hebreus. Vamos lá para Hebreus, um livro maravilhoso, fala muito do santuário. Olha o que diz Hebreus capítulo 8, verso 5. Os quais servem de exemplo e sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito: olha, faze tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. O que foi mostrado a Moisés? O santuário celestial, onde só tem 2 compartimentos, o Santo e o Santíssimo. Então, eu quero que você faça uma cópia disso daí aqui na terra, para que o meu povo venha se desintoxicar da cultura egípcia e passe pela experiência do santuário, do plano da salvação. Tá? Eu tive que dar um link aqui. Então, o que é o tempo de angústia? O tempo de angústia é um período onde hoje nós temos a oportunidade de nos ajoelhar, se arrepender e pedir perdão. E por quê? Existe um sumo sacerdote lá no 3º compartimento do santuário celestial, melhor dizendo, no 2º compartimento do santuário celestial. Porque no santuário terrestre existia o pátio, o santo e o santíssimo. No santuário celestial só existe o santo e o santíssimo. Não existe pátio porque Jesus já cumpriu. O pátio representa o lado físico, o lado humano de Jesus. Ele já cumpriu na cruz do Calvário. Então lá não precisa disso. Então ele está como sumo sacerdote. Enquanto ele está lá, há esperança para mim, para você, para que oremos, para que nos arrependemos, para que nos entreguemos a Jesus. Quando ele sai de lá, fecha a porta da graça, cessa o trabalho dele lá. Quando fechar a porta da graça, vai se iniciar esse tempo de angústia aqui, que será uma angústia física e mental. Mas a angústia pior não vai ser a física, porque o povo de Deus vai ser perseguido. A angústia pior vai ser a mental, porque você não vai ter uma completa certeza se seu pecado foi perdoado ou não. E o diabo vai ficar aqui falando: tem pecado teu lá que não está perdoado e não está confessado. Você está perdido. E até então, a gente não vai saber por completo. A gente não vai ter uma real compreensão de se de fato é verdade isso que nós estamos. Então vai ser uma aflição, uma angústia dia e noite. É claro que nesse período, quem está salvo, está salvo. Já está selado, já fechou a porta da graça, o justo vai continuar sendo justo. Mas ainda assim será uma angústia terrível. E se vai haver um tempo de angústia qual nunca houve, é necessário que haja homens e mulheres a qual nunca houve.
Só que o que me chama a atenção aqui é que é necessário que haja uma experiência que agora nós não possuímos. E se nós estamos próximos do tempo de angústia e nós não possuímos uma experiência para passar por esse tempo de angústia, quando que vai haver essa experiência? Irmãos, essa experiência depende de mim e de você. Essa experiência precisa ela precisa ser realizada entre você e Cristo, entre eu e Cristo, entre nós e o Espírito Santo. Isso é individual, eu não posso fazer pela minha esposa, ela não pode fazer por mim, você não pode fazer pelo seu filho não pode fazer por você, é entre você e Deus. Você está tendo noção da seriedade do negócio? Dá-se muitas vezes o caso de se supor maior angústia do que em realidade o é. Não se dá isso, porém, com relação à crise diante de nós. A mais vívida descrição não pode atingir a grandeza daquela prova. Naquele tempo de provações, toda alma deverá por si mesma estar em pé perante Deus. E sabe o que diz a Bíblia? Ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem na terra, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filho, nem filha eles livrariam, mas só livrariam as suas próprias almas pela sua justiça. Ainda que Jó, Daniel e Noé estivessem aqui, eles não poderiam livrar nem a filha deles. Somente eles poderiam se livrar pela justiça de Cristo que estava neles. Porque quando a Bíblia fala pela sua justiça, a nossa justiça é trapo de imundícia. Agora, eles buscavam e viviam para Deus. Então, eles não se achavam justos e não se viam justos. Porque quanto mais eu me aproximo de Deus, mais indigno e miserável eu me sinto. Agora, Deus os via como justos. Não é à toa que a Bíblia diz que Jó era justo, íntegro e se desviava do mal. Irmãos, estamos vivendo em tempos difíceis, irmãos. Essas coisas aqui, irmãos, estão por acontecer. Quando a gente pensa que já viu de tudo, a gente não viu nada ainda. O último grande conflito entre a verdade e o erro não é senão a luta final da prolongada controvérsia relativa à lei de Deus. Há um ataque contra a lei de Deus. Há um sistema trabalhando para jogar por terra a lei de Deus, especialmente o quarto mandamento do Decálogo, que é o sábado, o dia do Senhor. E, irmãos, sejamos sinceros, Deus pede a obediência aos seus mandamentos. O próprio Jesus guardou os mandamentos de Deus. Jesus tinha um costume de ir na sinagoga aos sábados. Ele é Senhor do sábado, Mateus 12, verso 8. Vamos lá no livro de João, que eu quero ler algo para você rapidamente, porque o tempo está correndo. Olha o que diz João 15, verso 10. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu, Jesus, tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Jesus guardou os mandamentos. Mas, irmão Ricardo, os mandamentos não foram abolidos? Os mandamentos que foram abolidos são os mandamentos da lei cerimonial, da lei de Moisés. Os mandamentos que nós estamos lendo aqui são os mandamentos da lei moral, do Decálogo, que estão em vigor, que se encontram em Êxodo 20, tá? Do verso 8 até o verso 11,
Nós temos aqui falando em João capítulo 15, verso 10, que Jesus guardou os mandamentos. E inclusive em 1 João, nós vemos algo muito interessante. Olha o que diz 1 João aqui, ó. Capítulo 2, verso 4. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Então, meu amigo, minha amiga, se eu estou falando para alguém nesta noite que não obedece os mandamentos, Ricardo, mas eu obedeço os mandamentos, eu só não guardo o sábado. Meu irmão, se você não guarda o sábado, você está tropeçando num ponto. E quem tropeça num só ponto da lei é culpado de todos. Mas, irmão Ricardo, aonde que está escrito isso? Eu vou te mostrar. Mas antes eu só queria te mostrar que quem não obedece os mandamentos é mentiroso. É filho do diabo. Pai da mentira. E nele não está a verdade. Então, irmão, se você está numa igreja que não guarda os mandamentos de Deus, eu faço um apelo a você. Procure a igreja adventista. Porque a igreja adventista é a única igreja que guarda os mandamentos de Deus. Procure na Bíblia. A Bíblia não fala, mas a Bíblia dá as características da igreja verdadeira. E se você quiser saber mais sobre isso, entre em contato conosco. Tá? O meu contato é 85, meu prefixo, 989564617. Você vai falar diretamente comigo. E a gente pode fazer um estudo e eu vou te mostrar tudo isso dentro da Bíblia. Dentro da Bíblia. Agora você falou, mas Ricardo, eu guardo os mandamentos, mas eu só não guardo o sábado. Qual é o problema disso? O problema é isso aqui, irmãos. Tiago 2,10. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, torna-se culpado de todos. Então, não é 9 mandamentos que eu tenho que obedecer, são 10. E dentro desses 10 está o sábado. Tá bom, irmãos? É a Bíblia que está falando. É o assim diz o Senhor. Muito bem. Irmãos, a lei de Deus ela precisa ser falada, ser exaltada. Ela precisa ser levada às pessoas. As pessoas precisam ter conhecimento disso. Estamos agora a entrar nessa batalha. Batalha entre as leis dos homens e os preceitos de Jeová. Entre a religião da Bíblia e a religião das fábulas e da tradição. Irmãos, o que existe de tradição e de fábula aí, o que existe de doutrina que não tem respaldo bíblico, ó, tá assim, ó. E se você não pedir orientação ao Espírito Santo e não estudar com humildade, pedindo a Deus, Senhor, me mostra a verdade, você vai ser enganado, irmãos. Porque 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1, diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Irmão, eu não tenho tempo para te falar tudo isso. Mas eu vou te dar um exemplo de uma doutrina de demônio. O domingo é uma doutrina de demônio. Talvez eu esteja chocando alguém ao falar isso aqui. Mas a palavra domingo significa Sunday, o dia do sol. É um dia pagão, irmãos. O domingo, ele foi instituído por Constantino no ano 321. Foi uma jogada política. Ele queria agradar tanto pagãos quanto cristãos. Então, ele resolveu colocar o domingo ali e tirar o sábado, porque eles viam o sábado como um dia triste e viam o domingo como um dia alegre. Domingo de festas. A própria Igreja Católica, ela fala isso, que o domingo é um dia instituído por eles, mas que o dia que está na Bíblia é o 7º dia do Senhor, o sábado. Irmão, estude isso, irmãos. Isso implica na minha e na sua salvação.
Eu não sou salvo por guardar sábado. Eu obedeço sábado por amor a Deus. Porque Jesus disse, se você me ama, você obedece o meu mandamento. João 15,14 diz isso. Não é para me salvar. Entendeu, irmãos? É por amor. É por princípio. Irmãos, os que se colocam sobre a liderança de Deus para ser por Ele guiados, compreenderão a constante corrente dos acontecimentos que Ele ordenou. Inspirados pelo Espírito daquele que deu a vida, pela vida do mundo, não se deixarão ficar por mais tempo impotentes, apontando para as coisas que não podem fazer. Vestindo a armadura do céu, sairão à peleja, dispostos a agir ousadamente em favor de Deus, sabendo que sua onipotência lhes suprirá as necessidades. Deus estará com seu povo, irmãos. E chegou a hora de nós anunciarmos a mensagem, de nós falarmos, de nós proclamarmos, de nós deixarmos de sermos politicamente corretos e falarmos a verdade como ela é. Devemos estudar os grandes sinais da estrada que indicam os tempos em que vivemos. E o tempo em que nós vivemos é um tempo de sacudidura e de revivamento e reforma. Muitas pessoas estão sendo sacudidas dentro da igreja e não estão se percebendo. E a pergunta talvez seja, mas Ricardo, vocês estão sendo sacudidos, por que não saíram da igreja? Só sairão quando o decreto dominical sair. Aí sairão. Enquanto isso, serão sacudidas dentro da igreja. É por isso que hoje nós vemos 4, 5, às vezes igrejas grandes, com 4, 5, 6 gato pingado. Ou seja, aonde estão os jovens das igrejas? Cadê a juventude da nossa igreja? Tanta gente abandonando a Cristo. Irmãos, o que Jesus fez por nós é algo de grande valor. Nós temos que valorizar o que Ele fez por nós. Cristo pagou um alto preço, irmãos. Ele foi humilhado. Ele passou por uma via chamada Via Dolorosa, onde Ele era zombado, escarnecido. Mas tudo isso Ele passou por mim e por você. Queridos e amados irmãos, devemos orar agora com o máximo fervor para estarmos preparados para as lutas do grande dia da preparação de Deus. Vou repetir, devemos orar agora com o máximo fervor. Se houve um tempo em que nós devemos orar, é hoje, irmãos. Mas nem uma oração de 10 minutinhos, 5 minutinhos, aquela oração mecânica. Devemos passar tempo de joelho, irmãos. Porque senão não estaremos preparados para o grande dia da preparação de Deus. E o tema dessa noite é preparação para o que está à frente. E para eu estar preparado, irmãos, eu preciso estar cheio do Espírito Santo. Eu preciso estar orando constantemente, estudando, pregando o Evangelho, aproveitando oportunidades, sendo oportunista, cumprindo a minha missão aqui na Terra e desconfiando de mim mesmo, pedindo a todo momento, Senhor, salva-me de mim mesmo, porque eu sou o meu maior adversário. Irmãos, eu quero finalizar o texto desta noite, que está em Isaías, livro de Isaías, do profeta Isaías. Isaías 26. Isaías 26, verso 2 diz assim: abri as portas
para que entre nela a nação justa, que observa a verdade. Agora, o verso 13 é que eu quero que você atente. Tu conservarás em paz aquele cujo propósito está firme em ti, porque ele confia em ti. Deus está pedindo de nós, sabe o que, irmãos? Um propósito, um compromisso. A vida vai muito além de simplesmente estar na igreja, de devolver dízimo, de guardar sábado, de dar estudo, de fazer escola sabatina. Deus quer compromisso, Deus quer posicionamento, Deus quer propósito. Tu conservarás em paz, a paz que o mundo não pode dar, aquele cuja mente ou cujo propósito está firme em ti. Deus está à procura de pessoas que querem fazer um propósito com Ele, irmãos. Eu tenho certeza que você quer fazer um propósito com Deus. Se você deseja fazer um propósito com Deus, irmãos, vamos orar. Mas pense, analise, avalie em tudo isso que você ouviu. Eu fiz apenas um resumo, porque o assunto é muito longo. Isso é muita informação para pouco tempo. Mas eu creio que eu fui curto, rápido e objetivo aqui. Não há tempo a perder, irmãos. Ou nós estamos com Jesus, ou nós não estamos com Jesus. Ou eu sou por Cristo, ou eu não sou por Cristo. Vamos orar? Querido Deus e Pai, louvado seja o seu nome. Senhor, nós acabamos de estudar um assunto muito sério, onde o Senhor nos diz e exige de nós uma preparação especial para o que está por vir. Às vezes a gente pensa que já viu de tudo, Senhor, mas a gente não sabe do que está por vir. Nós estamos vivendo apenas nos princípios das dores. Então, Pai, por favor, tenha misericórdia de nós. Ajuda esse meu irmão, essa minha irmã que me ouve, esse jovem que tem lutado contra as dificuldades, que quer ter uma preparação necessária, que quer viver para Ti, quer ser um cristão de verdade. E me ajuda também, porque eu careço da Tua misericórdia, da Tua graça. A minha família carece. Por favor, Jesus, nos ajude a passarmos pelos acontecimentos que antecedem a volta do Senhor Jesus, aprovados, salvos pelo Senhor Jesus. Nos ajuda a vivermos para Ti e assumirmos um compromisso, como diz Isaías 26, verso 3. Um propósito firme com o Senhor. É o que eu te peço, eu te agradeço, em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe, irmãos. Que Deus nos ajude.